Boa noite, bem-vindo a esta edição do Banco e Seguros. Hoje vamos olhar para um tema sobre o crescimento da economia nacional, que fixou-se em 0,1% no primeiro trimestre, considerado um regresso depois de um período de retração. Hoje vamos avaliar se este crescimento seria um sinal de vulnerabilidade ou um crescimento sustentável, ou uma recuperação sustentável. Dr. Dimas, ou Aniceto Dimas, vai analisar este tema depois da rubrica Literacia Foco. Saiba o que é deflação. O que é deflação? A deflação é a redução generalizada e persistente dos preços de bens e serviços numa economia. Trata-se do fenômeno oposto à inflação e resulta num aumento do poder de compra da moeda. Embora possa parecer benéfica à primeira vista, a deflação é frequentemente associada a períodos de desaceleração econômica e de fraca procura. O que causa a deflação? A deflação surge geralmente devido a um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Entre as principais causas destacam-se: queda da procura. Quando consumidores e empresas reduzem os seus gastos, os comerciantes tendem a baixar os preços para estimular as vendas e reduzir os estoques. Aumento da oferta. Ocorre quando a produção cresce mais rapidamente do que a procura do mercado, gerando excesso de produtos. Contração monetária. A diminuição da quantidade de dinheiro em circulação reduz o acesso ao crédito e o consumo, contribuindo para a queda dos preços. Impactos na economia. Apesar de aumentar o poder de compra, a deflação pode ter consequências negativas para a economia. Adiamento do consumo e do investimento. Na expectativa de preços mais baixos no futuro, consumidores e empresas adiam decisões de compra e investimento. Redução dos lucros empresariais. A queda dos preços diminui as receitas das empresas, pressionando as suas margens de lucro. Aumento do desemprego. Para compensar a redução das receitas, as empresas podem cortar custos, incluindo a redução do número de trabalhadores. Deflação em Moçambique. Moçambique registrou episódios de deflação em vários meses entre 2024 e o início de 2025, impulsionados principalmente pela redução dos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas. Contudo, o cenário alterou-se em 2026, com a inflação a acelerar para cerca de 7,22%. Índice de preços ao consumidor. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor, IPC, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, a evolução dos preços tem sido influenciada por fatores internos e externos. Período de deflação 2024-2025. Entre abril e agosto, a entrada da produção agrícola nos mercados contribui para a redução dos preços de vários produtos alimentares. Impacto dos alimentos. Produtos como tomate, couve e feijão tiveram um peso significativo na desaceleração dos preços, proporcionando um alívio temporário ao custo de vida. Retorno da inflação em 2026. O aumento dos preços da energia, os efeitos de fenômenos climáticos adversos e as limitações no acesso a divisas e combustíveis contribuíram para a subida da inflação. Posição do Banco de Moçambique, BDM. Perante os riscos associados às pressões inflacionárias e aos choques externos, o Banco Central tem mantido uma postura prudente na condução da política monetária. O ciclo de afrouxamento monetário iniciou em janeiro de 2024, visando reanimar a atividade econômica num ambiente de inflação controlada, de um dígito.
2024 e 2025. O Comitê de Política Monetária, CPMO, promoveu reduções graduais, descendo a taxa mínima de 16,50% para 9,50% até o final de 2025. Janeiro de 2026. O Banco de Moçambique realizou o seu 12º corte consecutivo, baixando a taxa para 9,25%. Março e maio de 2026. O CPMO interrompeu o ciclo de descidas, mantendo a taxa mínima em 9,5%. Acompanhar a divulgação do IPC continua a ser um dos principais indicadores para avaliar o seu poder de compra face ao comportamento do custo de vida e as previsões econômicas para o país. Estamos de volta. Esta foi a rubrica Literacia em Foco. Hoje falamos da economia nacional do nosso país, que fixou-se em 0,1% no primeiro trimestre de 2026. Dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados recentemente, revelam que a economia nacional cresceu o equivalente a 0,1% no primeiro trimestre deste ano, e este é o segundo crescimento consecutivo após um ano de quedas. Este ligeiro crescimento de 0,1% do produto interno bruto e a preços de mercado, que compara com a contração de 2,9% do primeiro trimestre de 2025, foi impulsionado pelo setor terciário, que cresceu 3,5%, induzido pelo ramo de hotéis e restaurantes, com variação de 5,1%, seguido pelo ramo de comércio e serviços de reparação, com variação de 4,5%, avançou a entidade. Dr. Dimas, seja bem-vindo à Banca e Seguros. Boa noite. Como é que avalia este crescimento de 0,1% da economia nacional? Bem, boa noite. Primeiro, cumprimentar os telespectadores lá em casa, cumprimentar a Cirizida e agradecer à MBC pelo convite. Bem, olhando para este nível de crescimento de 0,1% do PIB no primeiro trimestre do ano em curso, e em função da questão que me coloca, diria que, se contextualizarmos o facto de, desde o último trimestre de 2024 e decorrido quase todo o ano de 2025, onde se assistiu a uma retração da atividade econômica por razões já por muito já conhecidas, este 0,1% de crescimento no primeiro trimestre pode-se considerar um elemento encorajador, tomando em consideração também que se assiste no mesmo período um choque climático que deixou toda a atividade econômica do país, digamos assim, sem motor, sem meios, se atendermos as cheias que se verificaram na zona centro e sul do país, para não dizer toda a zona. Portanto, é um elemento encorajador. Contudo, deve-se referir que, e ainda muito bem a Resilda explica, as áreas que foram responsáveis por este crescimento. Não significa necessariamente que tenha-se gerado, assim, digamos, riqueza ou novos postos de emprego, mas sim o responsável por este crescimento tem a ver com o consumo, como é o caso de hotéis, restauração e por aí em diante. Portanto, é um crescimento lento, quase que a sugerir uma estagnação. Ainda estamos numa zona muito frágil.
O doutor fala de zona frágil. Olhando para o contexto atual, estamos a falar do primeiro trimestre, já passamos o segundo, e entramos agora para o terceiro. Esse crescimento, olhando para o contexto atual da nossa economia, é sustentável ou realmente mostra essa fragilidade que mencionou? Não podemos ainda considerar como sendo um crescimento sustentável, porque há um conjunto de sinais preocupantes, para não dizer, há um conjunto de fragilidades que ainda urge ultrapassá-las. Podemos elencar algumas fragilidades, como é a questão da fraca capacidade de captação de receitas fiscais pelo Estado, o alto endividamento do Estado. Ainda também estamos expostos a choques de ordem exógenas, como é o caso do conflito do Golfo, que interfere sobremaneira na nossa atividade econômica, sabendo que, pronto, dependemos muito de commodities que são importadas e que passam pela aquela zona muito nevrálgica para a economia mundial, como o caso está na moda hoje em dia falar-se tanto do Estreito de Hormuz. Portanto, estamos ainda numa zona, como eu disse, numa zona frágil, que todo cuidado é pouco e que urge tomar medidas no sentido de nos precavermos que qualquer, digamos assim, qualquer constrangimento podemos voltar à zona de retração econômica. Portanto, ainda não estamos numa zona confortável que possamos dizer que, pronto, estamos ou já estamos a atingir a velocidade cruzeira daquilo que é a atividade econômica do país. A estabilidade do câmbio ou o comportamento da inflação, como é que influenciam neste comportamento ou nesta tendência de crescimento que o doutor disse que é retraído? Em termos daquilo que foi o comportamento da inflação, deve-se dizer que aqui a inflação que tem-se vindo a registrar resulta também das políticas, da política monetária que o Banco Central tem vindo a desenvolver na perspectiva de controlar, digamos assim, a pressão inflacionária. Também a estabilidade cambial que se registra ou que se registra ao longo do termo. Portanto, se formos a verificar, o metical tem vindo a ser estável por um período considerável, longo, se atendendo, situa-se em média em 63,9 meticais o dólar. Isso permite com que os operadores, os custos de importação, pelo menos haja previsibilidade. E, entretanto, deve-se dizer que, mesmo com esta estabilidade cambial, continua a assistir-se enormes desafios, porque, como é do conhecimento de todos, há uma escassez de divisas. E, por conta disso, acaba limitando a capacidade de importação, por exemplo, de matérias-primas que são necessárias para o funcionamento da indústria local, assim como a importação mesmo dos combustíveis. E como é que políticas fiscais podem minimizar os impactos da escassez de divisa, essa questão também de importação e exportação, toda a estrutura que sustenta o setor privado ou empresarial? Em termos de políticas fiscais, aqui temos que reconhecer que a nossa estrutura fiscal é de todo muito frágil. De tal sorte que a capacidade de captação de receitas fiscais pelo Estado, é só vermos as contas do Estado, pronto, não oferece, digamos assim, folga para o próprio funcionamento das despesas do Estado. Agora,
acaba virando um jargão, não diria político, talvez econômico, que pronto, para revertermos temos que aumentar a produção e a produtividade, aumentarmos as exportações e por aí em diante. Mas a nossa estrutura econômica do país, de já para já, ainda é muito débil. E depende muito do setor extrativo e do setor mineiro. E quando estamos numa conjuntura em que houve retração até da entrada do capital estrangeiro em termos do ID, neste caso, investimento direto estrangeiro, limita quando a nossa própria capacidade produtiva no país é tão frágil. Aqui há uma necessidade, sempre fala-se, de uma reforma fiscal, no sentido de o Estado conseguir aumentar a sua capacidade de captação de receitas, mas lá está, a grosso modo da nossa economia está na informalidade e é uma grande dificuldade na captação de receitas por esta via. Qual é o papel, estamos a falar de crescimento econômico, sustentabilidade, qual é o papel do setor bancário para a recuperação da atividade econômica do nosso país? Bem, o papel da banca na economia é indispensável e é crucial. É a banca que, digamos, canaliza recursos financeiros para dinamizar a atividade econômica por via da concessão de crédito. Entretanto, aquilo que vamos dizer assim, a percepção da banca em relação ao risco que o nosso mercado expõe é um risco elevado. Por via disso, a banca tem atuado na concessão de crédito de uma forma muito prudente e cautelosa. E com essas cautelas acaba não se dinamizando muito, digamos assim, a concessão de crédito para a economia. A título de exemplo, no período em análise, que é o primeiro trimestre, aquilo que foi a concessão do crédito da banca comercial tenha conhecido um ligeiro crescimento de 1,4%. É ligeiro para aquilo que são as necessidades econômicas do país. Mas isto tem a sua razão de ser. E mesmo este ligeiro crescimento na concessão de crédito, se formos a ver o bolo todo daquilo que foi a carteira de crédito dos bancos, quase 50% ou mais de 50% do crédito é direcionado para o consumo, setor para particulares e habitação, e não necessariamente para aquilo que é a atividade econômica. Então, sim, a banca tem um papel muito crucial, há constrangimentos que devem ser ultrapassados, que derivam de cor também da própria nossa estrutura econômica, que acaba representando, digamos assim, um risco elevado. E aí os bancos são tão cautelosos na concessão de crédito por via da avaliação do risco que fazem. Então, há essa limitante, mas, entretanto, a informalidade também não ajuda muito, porque, pronto, o banco, para avaliar, digamos assim, o risco e tomar o risco ou comprar o risco das operações dos clientes que apresentam, é necessário que tenham informação. E quando muitos agentes econômicos estão na informalidade, acabam não tendo uma informação bastante sólida e suficiente para o banco fazer uma avaliação devida do risco. Portanto, é nesta conjuntura que a atividade bancária também acaba sendo afetada. E mais, é que, para além do setor produtivo da economia, a própria situação do país, o Estado acaba sendo concorrente na toma de crédito que os bancos disponibilizam. Porque, se formos a ver, o próprio Estado acaba se financiando privilegiadamente através da banca comercial, através da toma dos títulos da dívida pública. Então, sabe-se que o crédito ao Estado diminui o risco, os bancos trabalham menos, quer dizer,
não querem se expor muito ao risco, embora com a elevada dívida que o Estado hoje em dia apresenta, também começa-se a discutir se de facto esse crédito acaba não representando um risco para a própria banca comercial. Então, há um desvio de boa parte do crédito que podia ser canalizado para a economia e canalizado para o funcionamento próprio do Estado. Então, estamos a assumir que a banca não acompanha as necessidades do setor produtivo. Não necessariamente porque não acompanha. Até pode acompanhar e entender que, de facto, há uma necessidade de injetar mais recursos na economia. Entretanto, se formos a ver, até mesmo a partir da própria política monetária que é definida pelo Banco Central, se forem a ver que para controlar a questão da pressão inflacionária, as reservas obrigatórias que o Banco de Moçambique acaba definindo para os bancos comerciais também acaba desestimulando a colocação de mais recursos para os agentes econômicos. Por exemplo, agora a taxa de reserva obrigatória anda em 39%, quer dizer que em cada 100 meticais do depositante, 39 meticais tem que ser para a constituição de reservas obrigatórias. Então os bancos ou a banca comercial dispõe apenas de 61 meticais para canalizar a economia com a sua estrutura de custo, a avaliação de risco e por aí em diante. Então, a banca em si pode ter a consciência e pode saber da necessidade de injetar, mas a conjuntura econômica acaba não permitindo que possam, pronto, eles não vão se aventurar lançar o dinheiro por lançar. Né? Pois. E esse crescimento pode ser um sinal, um bom sinal para os investidores, sejam internos ou externos. Bem, vindo de uma situação em que estávamos numa recessão, este registro de estarmos já pela segunda vez consecutiva, tomando em consideração que no último trimestre de 2025, pronto, registrou-se um desempenho positivo e logo no primeiro trimestre também registra essa tendência de estar-se no campo positivo, embora de uma maneira muito lenta, não com aquela dinâmica que se esperava, mas aqui também já vem, como já nos referimos anteriormente, há a questão daquilo que foi a influência ou o impacto das cheias que ocorreram em janeiro, que quase destruíram boa parte das infraestruturas. Então, este crescimento para os investidores pode ser um sinal de que, bem, Moçambique está em retoma da sua atividade, entretanto é uma retoma muito lenta e que há um conjunto de cautelas que é necessário ter em conta sobre o risco de voltar-se para a recessão. Então esses riscos têm a ver, pronto, há um conjunto de riscos que é necessário cautelar, mas acho que o governo está a tomar medidas no sentido de contornar ou suprimir, passa necessariamente, já se fala tantas vezes sobre a consolidação orçamental, quer dizer, a gestão prudente da dívida pública e não criar a dependência excessiva do setor extrativo mineiro, diversificar a economia e por aí em diante. Então, é um bom sinal, porque estamos no positivo, mas temos que ter muitas cautelas para não voltarmos para o campo negativo. Muito bem. Os setores da agricultura, pecuária, silvicultura, atividades relacionadas continuam a sustentar a economia. O sistema financeiro está a responder adequadamente às necessidades destes setores? Como me referi anteriormente, se no âmbito da atividade global da economia, o setor financeiro tem privilegialmente dado crédito ao consumo, ao particular e por aí em diante. Quando vamos falar do setor da agricultura, agropecuária,
silvicultura e por aí em diante, que subjacente já se sabe que, pronto, a banca classifica essas atividades como sendo atividades de alto risco. É lógico que, e se formos a ver pela estatística, mesmo da estrutura de crédito que é concedido, aquilo que é o bolo dado ao crédito no país, para o setor da agricultura, não ultrapassa 2%. Então, por aí já a resposta é natural que a banca não tem correspondido por aí. E é um paradoxo, porque define-se até ao nível constitucional, né? A agricultura como sendo a base do nosso desenvolvimento. Pois. E 80%, quase 80% da população ativa do país ocupa-se pela atividade agrícola. Mas há razões para que assim aconteça. Pronto, há elevado risco, a fraca produtividade, a ausência de infraestruturas que possam impulsionar o desenvolvimento da atividade agrícola e também a própria cadeia de valor, para não falarmos do mercado, essas coisas todas. Então, por conta disso, a minha avaliação, a minha resposta é que a banca, não porque seja responsável por que assim aconteça, mas não está a dar. E depois a ausência de seguro. Seguros. Sim, seguro agrícola. Ou, se existe, é um seguro muito incipiente. Sim. Isso deve-se ao fato de fraca literacia também, e como mencionou, é um setor de muito risco. E nós também olhamos para uma situação em que a própria banca concede crédito ao setor de seguros somente em 0,36%. Considerando que é um setor que sustenta o setor produtivo e empresarial no geral, é uma percentagem muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. E por aí, quer dizer, falarmos de uma atividade econômica inclusiva e sustentável, quando 80% a 90% da população ativa não tem, digamos, a ferramenta necessária para dar o seu máximo e insuflar, digamos assim, a capacidade produtiva do país. Bem, vamos conferir um brevíssimo intervalo, mas antes acompanhe as notícias que marcam a atualidade econômica e financeira do nosso país. Até já. Durante a 21ª Conferência Anual do Setor Privado, a diretora-geral da Eni Moçambique afirmou que o Coral Sul provou que o potencial da bacia de Rovuma não se limita à produção e exportação de LNG. Márcia Calabrese explicou que o desenvolvimento do setor exige tempo, investimento e compromisso de todas as partes envolvidas. O que o Coral Sul ensinou é que o potencial do gás pode ir muito mais além da produção e da exportação do LNG. Também o que o Coral Sul ensinou, a bacia de Rovuma ensinou, é que essas oportunidades não vêm de um dia para outro a partir das descobertas. Precisa tempo, precisa investimento, precisa esforços da parte de todos, do governo, das autoridades, mas também do investidor, do operador, como também do setor privado moçambicano. Esta executiva destacou que os resultados já são visíveis, revelando que o Coral Sul trabalha atualmente com mais de 100 empresas moçambicanas, criou mais de 1.400 empregos diretos e indiretos e celebrou contratos com várias empresas nacionais, avaliados em cerca de $1.000 milhões. E já nós temos mais de 100 empresas contratadas com a Eni, empresas locais, que têm trabalhos, têm contratos e trabalham conosco. Temos mais de 1.400 pessoas
que trabalham, que encontraram um trabalho pelo Coral Sul, direto e indiretos. Temos cerca de US$ 1 bilhão como valor agregado de contratos que nós assinamos com empresas moçambicanas. Meus senhores, minhas senhoras, isso é o presente, não é o futuro. Márcia Calabrese destacou que, além de um quadro legal favorável, as empresas moçambicanas devem investir na sua competitividade para conquistarem contratos não apenas com a ENE, mas também com outras multinacionais e em mercados internacionais. O objetivo das empresas aqui presentes hoje não tem que ser ter um contrato com a ENE, tem que ser competitivas. Porque se essas empresas são competitivas, elas vão ter um contrato com a ENE, com a Exxon, com a Total e pode ser também com outras empresas e também no estrangeiro. Márcia Calabrese falava esta quarta-feira durante um painel de debate realizado no contexto da 21ª Conferência Anual do Setor Privado, que encerrou na quarta-feira em Maputo. Boa noite. Ressalvo as minhas saudações aos telespectadores e internautas que acompanham o Banco e Seguros. Hoje falamos do crescimento da economia nacional, que é fixado em 0,1% no primeiro trimestre de 2026, deste ano, no caso. E o nosso convidado, o economista Aniceto Dimas, faz avaliação se seria este um crescimento sustentável ou sinal de fragilidade. Doutor, voltando aqui para a nossa conversa, quais são os principais riscos macroeconômicos que podem comprometer a recuperação econômica do nosso país este ano, o restante deste ano, né? Estamos já na metade. Para qualquer atividade econômica, estão sempre subjacentes lá riscos. E no caso concreto do nosso país e na fase em que atravessamos, os principais riscos que possam comprometer o desempenho da economia, o primeiro risco tem a ver mesmo com riscos fiscais e o alto endividamento público. Por que riscos fiscais? Quando o Estado não tem a capacidade de coletar ao nível desejado receitas que possam concorrer para suprir aquilo que são as despesas públicas, e o investimento público acaba comprometendo-se o próprio investimento público. O alto endividamento do próprio Estado e, em algum momento, entrando em cumprimento, portanto, acaba comprometendo aquilo que isso aqui acaba desencadeando o efeito dominó. O Estado não paga aos seus fornecedores, os seus fornecedores têm compromisso com a banca, têm compromisso com os fornecedores, têm compromisso mesmo com a massa laboral. Então, isso é um risco. Portanto, depois temos crise de liquidez externa e falta de divisas. A escassez de divisas acaba comprometendo, digamos assim, o nível de importação que o país precisa. O nível e o tempo em que tal importação deve ocorrer, comprometendo um conjunto de atividade econômica que deve decorrer dentro do país, como, por exemplo, há unidades produtivas que precisam de matéria-prima que trazem de fora do país. E quando não consegue ter divisas para comprar isso, então compromete a própria produção. Em relação à crise de liquidez externa, quando temos o investimento direto estrangeiro aquém dos fluxos que são desejáveis, pronto, a nossa balança comercial acaba se ressentindo. Então, isto é outro risco. Outro risco já subjacente é o risco de externos e
geopolítico. Uhum. Quer dizer, o mundo está tão instável hoje e a gente assume compromissos no âmbito da atividade econômica e no dia seguinte temos a notícia de que já não se pode passar num determinado, ou porque o tal fornecedor sente os efeitos das tarifas, lá por exemplo, dos Estados Unidos. Então, isto também nos põe a ter que enfrentar esse risco. Há bem pouco tempo, aliás, estava a caminho daqui, estava a escutar a rádio, que pronto, aquilo que era digamos assim, o fôlego em termos de cessar fogo no Golfo, parece que não está assim tão consolidado e está-se a voltar às hostilidades. Então, tudo isso compromete aquilo que poderia ser o desempenho econômico cá dentro. Depois temos as vulnerabilidades internas e conflitos. Vulnerabilidades internas é um país exposto aos choques climáticos. Temos, se não são cheias, são secas ou ciclones e por aí em diante. Então, depois conflitos. Bem, eu quando aqui falo de conflito, muita gente logo encosta para o lado político, né? Uhum. A questão das eleições, a questão das tensões políticas. Mas há uma outra questão que eu acho que nós, como país, como moçambicanos, deveríamos pensar seriamente. Não pode haver um desenvolvimento harmonioso e econômico com uma sociedade que não tem cultura de cumprir regras. Regras, disciplina, cultura de ética e integridade. Basta a gente sair à rua e ver. Não é possível, quer dizer, nós temos que resgatar. Quer dizer, falamos tanto de direitos, mas esquecemos De cultivar a base. de cultivar a base, esquecemos de que acima dos direitos, eu como cidadão tenho deveres, né? Tenho valor, sobretudo valor. Para além de dever, temos valor. Valor da ética. Eu não sou político, mas se tivesse que experimentar esse campo da política, talvez tivesse que mudar, como que eu diria, algumas terminologias que andam por aí. Eu acho que esta terminologia de combate à corrupção parece que, ao invés de combatermos a corrupção, estamos a cultivar a corrupção. De tanto falar-se de corrupção, até a criança de 5 anos quer perceber o que é isso de corrupção, que vantagens traz. Quer dizer, as pessoas começam a procurar vantagens na corrupção ao invés de desvantagens. Então, tínhamos que falar sobre valores. Valores da ética, que é contrário à corrupção. Valores de integridade. Então, se nós não tivermos essa cultura, pronto, isso vai nos levar sempre a esses conflitos. Uma sociedade anda na estrada, o mesmo moçambicano que conduz nas nossas ruas, quando atravessa para outro lado, sabe cumprir as regras, mas dentro do território nacional ainda não consegue cumprir. O caos que se instalou na famosa primeira rotunda, quem sai do Zimpeito para Matolagar. É a famosa Guerra Popular. Guerra Popular é outro. Sim. Não, lá é a famosa Guerra Popular. Sim, é a famosa Guerra Popular. A famosa Guerra Popular. Então, com este tipo de comportamento, com este tipo de atitude, com este tipo da nossa mente, a nossa independência econômica ainda pode ter que conhecer uma longa marcha. Não por falta do desempenho econômico, mas pela atitude das pessoas, de nós. Olhando para esses aspectos, são políticos, sim, mas eu acho que para mitigar ou eliminar esses aspectos que o doutor mencionou, precisamos voltar à base.
O que faz uma sociedade são as políticas. E os moçambicanos podem necessitar olhar para determinadas figuras e sentir confiança, sentir seriedade, sentir comprometimento, para que eles possam se estimular, que sejam estimulados a viver dentro das regras. Se nós olharmos para aquilo que foi, por exemplo, a governação do presidente Samora Machel, nós tínhamos um Moçambique diferente daquilo que nós temos hoje. Então, eu penso que precisamos de espelhos. Mas voltando aqui para aquilo que é o nosso tema central, como é que os setores, estes setores que nós aqui mencionamos, setores produtivos, deverão lidar com o crescimento econômico até o final do ano, ou os restantes meses que faltam para o ano findar? Como é que esses setores podem lidar com isto? Bem, por aquilo que são os sinais que são transmitidos, primeiro, os sinais encorajadores têm a ver com a retoma, digamos assim, do setor extrativo, né? A exploração mineira e os avanços, digamos assim, na produção de gás liquefeito lá, e que vão continuar a liderar, de facto, o motor do aquecimento da atividade econômica. Também a retoma do projeto do óleo em gás em Cabo Delgado vai melhorar as expectativas de investimento direto estrangeiro a médio prazo. Por conta disso, isso poderá trazer, digamos, o apetite para a expansão do consumo privado. Pronto, a expectativa estará lá do aumento, pelo menos, do rendimento das famílias. Então, isso vai impulsionar o consumo privado. Entretanto, pairam desafios. A última sessão da política monetária do Banco de Moçambique já fazia chamadas de atenção sobre aquilo que poderá ser a pressão inflacionária decorrente do conflito do Golfo e a subida dos preços de combustíveis. A subida dos preços de combustíveis desencadeia toda uma cadeia da subida do preço, o custo de vida. A título de exemplo, se ouvirmos baixa grãos em peito. O tomate em janeiro, caixa de tomate em janeiro oscilava entre 350 a 850 meticais. Hoje a caixa oscila entre 1.000 a 1.500 meticais. Portanto, uma variação quase de 35%. Então, isso é um exemplo muito simples, né? Pronto, a pressão inflacionária lá está. A elevada de custos de vida lá está. E depois outra coisa é o lado fiscal. Aumentar a capacidade de captação de receitas fiscais pelo Estado. Num cenário em que, por exemplo, o efeito encerramento da Mosal, por exemplo, vem encontrar. Exatamente. Depois, a escassez de divisas continua a sentir. Então, isso vai limitar a capacidade de importação, tanto mesmo até dos combustíveis. Aliás, ontem o Conselho de Ministros acabou tomando uma decisão de abrir facilidades de pagamento com uma linha de 50 milhões por via da Petromoc para assegurar a importação de combustíveis. Portanto, são esses desafios que estão aí à espreita. E o próprio governo ontem reviu em baixa o nível de crescimento. Pronto, tinha
em termos daquilo que era a estimativa, apontava 2,8. Sim, sim. Então, e o FMI, assim como o FMI apontava 0,5, o Banco Africano de Desenvolvimento apontava 2,1 e o governo e o Banco Mundial é que indicavam 2,8 de índice de crescimento do PIB. Ok. Ontem o governo reviu em baixa e vai ao encontro daquilo que é a estimativa do FMI. Portanto, ainda continuaremos a ter um crescimento lento, né? E pronto, oxalá que os conflitos lá no Golfo não se estendam por muito tempo, porque basta torcer o Golfo e nós nos constipamos cá. Nossa inflação é importante, por isso. Exato. Falamos aqui, o doutor mencionou aqui os conflitos geopolíticos e também conflitos internos, além das mudanças climáticas extremas. Vamos olhar agora para os conflitos, não sei se essa classificação seria melhor, conflitos regionais. Estamos a falar da África do Sul e Moçambique, a xenofobia. Que impactos a xenofobia ou a dita afrofobia pode trazer para a nossa economia? Está trazendo. Está trazendo. Estamos ressentindo disso. Sobre o que está a acontecer na África do Sul, eu poderia ter duas abordagens. Sou forçado a ter essas duas abordagens. Uma abordagem eminentemente econômica, mas há uma outra abordagem que me força a ter que ir para o campo que não é meu, que é o campo dos políticos. Começando pelos políticos. A situação da África do Sul sugere que vou falar dos governos, mas pronto, poderia dizer o governo da África do Sul, mas os governos, sobretudo regionais, não tenham tomado a sério o que estará a acontecer na África do Sul. É preocupante ver o que está a acontecer na África do Sul. E muito mais preocupante quando nós estamos a ver uma reação contundente no sentido de uma posição firme, não diria do governo de Moçambique, mas do governo, tanto do governo da África do Sul, assim como dos governos da região. No sentido, ao menos que digam o governo da África do Sul, de uma forma muito firme, de que estamos preocupados com aquilo que está a acontecer. O que está a acontecer na África do Sul pode virar uma instabilidade para a região. Estive a ver, está a andar aí nas redes sociais, mas ainda não confirmei se aquilo corresponde à verdade ou não, que na Nigéria e na Zâmbia está a começar a existir focos de saquear ou qualquer coisa assim do gênero, empresas do capital sul-africano. E se a moda pega, é um caos. É um caos. Não é um caos apenas para a África do Sul, é um caos para a região. Então, este é o lado político da coisa. Que os governos, eventualmente, não estão a perceber o que poderá estar por detrás deste movimento anti-imigrantes que está a campear na África do Sul. Muita pena que a SADC, ou SADC, até aqui não tenha se pronunciado. E não tenha, nos tempos, muito bem disse, mencionou aqui os tempos do presidente Samora. Diria que estamos também perante uma crise de liderança da região. Mas olhando para essa cooperação transfronteiriça dos dois países,
A África do Sul é um dos principais parceiros comerciais de Moçambique, olhando nesse âmbito. Estou a vir já para o lado econômico. Estava ainda a navegar no campo que não é nosso, né? Que é dos políticos, e que tem a responsabilidade. Sim. Porque para haver o desenvolvimento econômico é necessário que haja estabilidade política e social. Mas bem, indo já para aquilo que poderão ser as consequências econômicas e que já estamos tendo. A primeira tem a ver com, como muito bem mencionou, o comércio transfronteiriço. É bastante afetado. E aí concorre para perdas financeiras e comerciais. Quando se atacam transportes de mercadoria, transporte de passageiros, aquele movimento que as nossas mamanas moqueirichas faziam para alimentar mesmo a própria cidade de Maputo. Em parte, as consequências para além da elevada do preço dos combustíveis, que faz com que os preços estão como estão no Zimpeto, há o lado também do efeito xenofobia na África do Sul. Pronto, os produtos já não... Este é o primeiro impacto. O segundo impacto tem a ver com a pressão do mercado do trabalho ao nível do país. O repatriamento forçado de milhares de trabalhadores para o país, quando nós sabemos que a capacidade de gerarmos emprego deste lado é quase que nula. Então, esta pressão vamos aumentar a nossa taxa de desemprego, com as suas consequências que daí advêm. Depois temos também uma outra parte que não menos importante, que é a redução das remessas financeiras que esses trabalhadores moçambicanos na África do Sul faziam para Moçambique, para apoiar as famílias, para até dinamizavam alguma atividade econômica local. A título de exemplo, dos dados disponíveis, só das remessas em 2022, remessas financeiras dos trabalhadores moçambicanos para Moçambique chegaram a atingir cerca de 500 milhões de dólares. Né? E no plano econômico e social, o PSOE 2026, o governo propôs a mobilização de cerca de 270 mil trabalhadores para se inscrever ou para mobilizar no sentido de fazerem remessas para o país. Então, esta componente vai ter que diminuir ou vai sofrer uma redução drástica. E depois temos a tensão social e custos de assistência. Então, esses milhares de nossos compatriotas que vêm, é necessário que o governo tenha que dar assistência logística e por aí em diante. Para além, hoje estava a ouvir que desde que isso aqui eclodiu, passou pelo território nacional cerca de 6 mil malauianos. Uns chegam na junta, ficam aí sem nenhuma assistência, o Estado moçambicano tem que entrar. Então, isso acaba também pressionando aquilo que é o orçamento deste lado. Portanto, isto é um desastre, mas provocado pelo homem. Infelizmente. O tempo nos deixa e desta forma colocamos o ponto final no nosso programa. Voltamos numa próxima oportunidade e excelente final de semana.